Oi, gente. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. São por volta de 8 e alguma coisa da manhã. Perdi a conta porque já gravei esse vídeo 3 vezes. 2 vezes é a terceira. Por conta de memória cheia. Então, eu estava iniciando, tive que parar no meio do vídeo. Estou aqui. Está chovendo, né? Então, o clima não está tão claro. Mas vamos lá. Então, ontem eu me vi fazendo uma coisa que talvez eu já tivesse feito muitas e muitas vezes, mas é muito mais fácil a gente observar isso nas outras pessoas do que na gente. O tal julgamento, talvez. A gente sempre falamos sobre a vida perfeita e como o Instagram trouxe isso, né? A gente tem a mania de falar que essa mania de vida perfeita, de ser perfeito, veio com o Instagram, mas a verdade é que isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu, mas foi potencializado pelo Instagram, né? Como não lembrar, né? Quando as nossas mães, né, nossas famílias diziam, vai vir tal pessoa, você não pode fazer isso, a gente vai para tal lugar e você tem que se comportar de tal jeito. Tipo, você não podia fazer determinada coisa ou falar determinada coisa, justamente porque a pessoa vai pensar, né? Porque o filho dela é desse jeitinho aqui, então eu tenho que manter a imagem, mesmo que aquilo não exista, mesmo que seja um caos, que a minha vida seja um caos, eu tenho que manter as aparências. E eu sempre gosto de falar assim, né? Eu quero ser uma pessoa autêntica. Só que a gente vê que é meio complicado ou até mesmo difícil, porque nos dias de hoje é uma competição por ser perfeito e por tentar agradar, sabe? Tudo tem que ser perfeitinho. Então, ontem eu me vi precisando ter que enviar um áudio. Eu detesto mandar áudios. Talvez porque eu preciso ser perfeita, né? Minha voz tem que sair perfeita, mas ao mesmo tempo eu também tenho que falar alguma coisa relevante, né? Porque às vezes a pessoa manda um áudio e eu não sei o que falar. Então, tem que ser alguma coisa relevante. Se não pode ser algo relevante, então não fala nada. Manda uma mensagem, porque. Não, mas também a mensagem tem que ser reeditada às vezes, né? Porque vai que eu não fui tão legal o suficiente. Olha só o medo. Tem que ser muito legal, porque se você percebeu que talvez a pessoa possa ficar com raiva, chateada de alguma coisa que você falou, sendo que você falou, você não ofendeu ninguém, você não falou nada, você está sendo a pessoa. Não, mas você acha que talvez a mensagem que você enviou não é o suficiente, sabe? Talvez a pessoa possa entender errado. Aí bate aquele medo de, não, a pessoa não pode interpretar isso aqui errado, então você vai lá e reedita, sabe? As coisas têm que ser perfeitas, porque as pessoas têm que olhar para você e pensar, nossa, tá tudo certo, né? Essa é uma pessoa que é super legal, super gente boa. Eu não posso desagradar ninguém. E ontem eu me vi assim, eu nunca tinha percebido até que eu fui tentar enviar um áudio. E eu me vi apagando esse áudio 3 vezes porque eu tinha errado uma palavra. A necessidade de ser perfeita não me deixou enviar um áudio com uma palavra errada. Era um áudio de no máximo 30 segundos ou até menos. E eu reenviei esse áudio 3 vezes. E eu me senti envergonhada, parecia até que a minha voz estava diferente, era como se eu tivesse modificado a voz. Tem que ser perfeito. Então eu percebi que essa necessidade louca de ser perfeito está nos tornando irreais. A gente acaba fazendo coisas que a gente nem percebe. Minha madrinha esses dias estava na casa dela, que ela me chamou para ir lá, e ela perguntou onde eu morava e eu falei. E ela disse: qualquer dia eu passo na sua casa, porque quando eu tiver algum presente para levar para você, eu já levo diretamente na sua casa. E eu pensei: não, pelo amor de Deus, não é que eu não queira que ela venha. É porque se ela vem sem avisar, como é que vai estar a minha casa? A minha casa pode estar bagunçada, pode estar suja, né? A pia pode estar cheia de louça. Então, olha só a preocupação. A preocupação é em parecer perfeito, em agradar. A casa tem que estar perfeita
Não porque eu moro nela, não porque tem que ser aconchegante para mim, não, tem que estar perfeito para quem vem. É porque se a outra pessoa vem, o que, é que ela vai pensar de mim se a casa está toda bagunçada? E muitas vezes a gente pode dizer que a gente não liga para isso, mas a gente se importa sim. Eu sei que muitas pessoas falam, e eu percebia isso quando eu tentava buscar uma roupa bonita o suficiente. Você pode dizer, mas normal, né? A gente tem que sair bonito. Mas por que, que a gente não faz isso para ficar em casa? E eu comecei a analisar por que, que a gente se arruma tão bem para sair. Não, eu sei que tem pessoas que se arrumam muito bem para ficar em casa, mas será mesmo? Porque tem pessoas que falam, ai, mas a gente tem que se vestir bem, qual o problema? Mas para ficar em casa tá de qualquer jeito. Para sair tem que ser extremamente arrumado. Em casa, se você quer estar bem, sabe uma coisa que eu comecei a focar, a parar para pensar. Se eu quero estar bem e bonita, isso também não serviria para ficar em casa também? Porque se eu tô em casa comigo, se é para mim mesmo, eu não tô em casa também comigo mesmo. Então muitas coisas começaram a não fazer sentido. Eu comecei a ver que eu vestia uma máscara social. Não era para mim, era tudo pelas outras pessoas. Então, aquela imagem, aquela vontade, aquela necessidade de ser perfeita o tempo todo. A casa tem que estar perfeita, mas não para mim. É para a preocupação de quando as pessoas vierem aqui. Quando as pessoas virem, o que elas vão pensar? E a casa tem que estar arrumada? Você pode dizer que não se importa, mas bate esse medo de você. Porque se não batesse, a gente não correria, ficaria desesperado quando chega a visita. Ou tá com a melhor roupa só para sair dentro de casa tá de qualquer jeito. Se a gente não se importasse com isso, a gente não ligaria em apagar um áudio que às vezes errou alguma coisa. E eu julgava quando eu via pessoas fazendo isso, né? Mandando um áudio 3, 4 vezes, eu ficava, poxa, envia o áudio assim errado. E ontem eu me vi. Eu não enviei o áudio errado. Porque é muito difícil ser real. Nos dias de hoje é muito difícil. Porque a gente sabe que seremos inadequados. Ser real hoje em dia é basicamente ser inadequado. Porque o mundo está supervalorizando o que é perfeito. E isso está nos adoecendo. Ser perfeito o tempo todo. Você não pode aparecer com o cabelo do jeito que o meu tá tudo sujo, tá? Eu vou até lavar ele hoje. Com frizz. Aí você pode dizer, você pode. Você até pode, mas você vai ser julgada. Porque eu fui. Não aqui, mas no Instagram. Sim, eu fui. Então, hoje em dia as pessoas valorizam o que é perfeito e não o que é real. Então, essa busca incansável por ser perfeito acaba nos adoecendo. E eu percebi isso ontem. Queria falar muito mais, mas não vai dar porque o celular vai desligar novamente. Então é isso, gente. A gente continua essa conversa em outro vídeo. Muita luz, muita paz. Deus abençoe. Bye!